Leitura do livro Nos Bastidores da Obsessão, Examinando a Obsessão, parte 3. Reencontrando-se, porém, sobre o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Simples, de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsidiado em si mesmo é um enfermo do espírito. Vivendo a inquietação íntima que, lenta e seguramente, o desavora, procede de início na vida em comum, como se encontrasse equilibrado para, nos instantes de soledade, deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado. Ouvindo a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se por fim em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado a cada sessão feita pelo hospedeiro. Mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois, e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmos os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. O candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, quando então, encontrando o desafeto ou a sua vítima datanho, sente o espicaçar do remorso ou remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Nesse particular, o Espiritismo, e somente ele, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo. Libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Sendo obsidiado um calceta, um devedor, é imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual é imperioso, que a renovação íntima com sincero devotamento ao bem
lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado, igualmente, a própria iluminação. Nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia atormentada, na qual pode aurir força e alento novo para aprender, meditar, perdoar, esquecer. No entanto, tal empreendimento, nos moldes em que se fazem necessários, não é fácil. Somente poucos núcleos dentre os que se dedicam a tal mister, o da desobsessão, se encontram aparelhados, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros complexos. Na desobsessão, a cirurgia espiritual se faz necessária, senão imprescindível muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Além desses trabalhos especiais, requisitam abnegação e sacrifício dos cooperados encarnados, com natural doação em larga escala de esforço moral valioso para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas no recinto do socorro, em favor dos desvairados a atender. Neste particular, a prece, igualmente conforme preconiza Allan Kardec, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito e ore, alçando-se a Jesus, a ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros, por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsediados. Examine deste modo e sonde o mundo íntimo constantemente para que se não se surpreenda de um momento para outro com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos com as próprias mãos fazer justiça, transformados em verdugos da sua serenidade. Opere no bem com esforço e perseverança para que o seu exemplo e a sua luta solvam sarando a dívida enfermidade que o assinala, libertando-o de áspera prova antes de você caminhar, aflito pela sonda dolorosa e purificadora. Em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. A. Obsessões especiais. Ninguém se equivoque. Obsessores há, desencarnados, exercendo maléfica influenciação sobre os homens, e encarnados, de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. O comércio existente entre os espíritos e as criaturas da terra, em regime de perseguição, é paralelo ao vigente entre os homens e os que perderam a indumentária física. Obsessões especiais também identificamos que são produzidas por encarnados sobre encarnados. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Mentes viciadas e em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Aguilhões frequentes perturbam o comportamento de muitas criaturas que se sentem vinculadas ou dirigidas por fortes constrições nos painéis mentais, inquietantes e afligentes.
Muitos processos graves de alienação mental têm início quando os seres constrangidos por essa força possuidora, ao invés de a repelirem, acalentam-lhe os miasmas pertinazes que terminam por assenhorar-se do campo em que se espalham. Em caso dessa natureza, o agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado que não é raro originar-se o grave problema do vampirismo espiritual, por processo de absorção do plasma mental. Quando em parcial desprendimento pelo sono, o espírito parasita busca a sua vítima, irresponsável ou coagida, prosseguindo no nefando consórcio nessas horas que são reservadas para edificação espiritual e renovação da paisagem orgânica. Produzida a sintonia deletéria, muito dificilmente aqueles que alojam os pensamentos infelizes conseguem libertar-se. Nos diversos problemas obsessivos, há que examiná-los para selecionar os que procedem do continente da alma encarnada e os que se vinculam aos quadros aflitivos do mundo espiritual. O ódio, tanto quanto o amor desvairado, constituem elementos matrizes dessas obsessões especiais. O ódio, pela fixação demorada acerca da vindita, cria um condicionamento psíquico que emite ondas em direção segura, envolvendo o ser almejado que, se não se encontra devidamente amparado nos princípios superiores da vida, capazes de destruírem as ondas invasoras, termina por se deixar algemar. E o amor translocado, que se converte em paixão acerba, devido ao tormento que se impõe quanto à posse física do objeto requestado, conduz o espírito que está atormentado à visitação, a princípio de alma nos períodos do sono reparador, até criar a intercomunicação que degenera em aflitivo quadro de desgaste orgânico e psíquico, não somente do vampirizado, como também mediante alucinação do vampirizador. Em qualquer hipótese, no entanto, as diretivas clarificantes da mensagem de Jesus são rotas e veículos de luz libertadora para ensejar a uns e outros, obsidiados e obsessores, os meios de superação. Neste sentido, a exortação de Allan Kardec em torno do trabalho é de uma eficácia incomum, porque o trabalho edificante é mecanismo de oração transcendental e que a mente que trabalha situa-se na defensiva. A solidariedade é como uma usina que produz a força positiva do amor, e como o amor é a causa motriz do universo, aquele que se afervora à mecânica da solidariedade sintoniza com os instrutores da ordem, que dirigem o orbe, e a tolerância, que é a manifestação deste mesmo amor em forma de piedade edificante, transforma-se em couraça de luz, vigorosa e maleável, capaz de destruir os petardos do ódio ultriz ou os projéteis do desejo desordenado, porquanto na tolerância fraternal se anulam as vibrações negativas desta ou daquela procedência. Assim sendo, a tríade recomendada pelo egrégio codificador reflete a ação, a oração e a vigilância preconizadas por Jesus, processos edificantes de saúde espiritual e ponte que alça o viandante sofredor da terra ao planalto redentor das esferas espirituais, livre de toda a constrição e angústia.